Paz do Senhor, irmãos. Vamos sentar. Vamos só curvar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que já tens falado e já tens feito em nosso meio, Senhor. Te louvo pela tua presença, por tudo que já tem ministrado aos nossos corações. Pai, aqui eu coloco mais uma vez diante de ti a minha vida, Senhor. Que eu possa realmente transmitir, Senhor, à tua igreja aquilo que tens colocado no meu coração. Que não seja nada de mim, Senhor, mas que venha de ti para a tua igreja. Ó Senhor, nós te louvamos, te damos honra e glória para todo sempre. Amém. Amém. É fácil estar aqui, né, irmãos? Quem já esteve sabe. Mas é se lançar, né, no mover das águas. E quando a Clélia me falou, né, de eu estar ministrando no culto dos adolescentes, logo no dia seguinte, eu fui ver o tema, daí eu vi o tema, né, mover das águas, e eu comecei a meditar em mover, eu falei, mover de movimento, veio em mim o Espírito Santo, mover do Espírito Santo, águas me lembrou vida, pureza, purificação, várias coisas foram passando na minha mente. E eu comecei a ministrar, e o Senhor começou a ministrar no meu coração algo. E quase que impossível para mim fugir da minha mente quando falava em mover das águas, que eu não lembrasse de João 5:4, que fala a respeito do paralítico do tanque de Betesda. E eu já logo, o Senhor foi ministrando ao meu coração, eu cheguei em casa, assim, no computador, já fui fazendo um rascunho, para que eu não esquecesse, né, daquilo que o Senhor estava ministrando ao meu coração. E já montei, assim, algo que falou muito forte comigo. E eu meio que já tinha definido dentro daquilo que o Senhor tinha falado ao meu coração. Daí, sábado passado, a gente estava aqui no culto dos jovens, a Ana Luísa estava ministrando, foi entregar a palavra, e ela falando da preparação dela naquela semana, ela falou assim, eu fui ver as mensagens anteriores, né, para ver aí uma linha que os irmãos estavam pensando. E o que tinha mais confirmado no meu coração, porque a Clélia mandou depois para mim, ali o propósito, né, do tema, que eu acredito que seja o Renan que coloca, daquilo que o Senhor direcionou o coração dele. Então ela mandou o texto para mim, um hino, né, um louvor que estava como base ali para o tema. E casou muito com aquilo que o Senhor tinha ministrado ao meu coração. Eu falei, não, é isso mesmo, está confirmando, né? Mas daí a Ana Luísa falou isso e eu falei, nossa, verdade, eu vou ver as ministrações anteriores, porque eu não estive em 2 cultos, acho que de jovens. Esse mês foi um mês de algumas coisas que a gente corre atrás, de saúde, mas para a honra e glória do Senhor deu tudo certo. E eu não pude vir em 2 cultos. E eu fui olhando, daí eu cheguei no dia 15 e vi a ministração do Júlio. E a ministração dele foi lá, baseada em João 5:4. E praticamente ele falou 95% ou até mais daquilo que eu tinha tudo escrito na minha casa. Eu até conversei com a Clélia a respeito disso. E eu falei, Senhor, e agora? Daí eu comecei a orar e falei, Senhor, me dê um outro direcionamento, que não é isso, né? Eu não sei o porquê, então, né, eu acredito que o Senhor queria primeiramente ministrar o meu coração, porque eu não vi naquele dia, né? Então, acho que eu tinha que ter visto também. Por isso que sempre, primeiro a palavra do Senhor vem a nós, né? A gente se alimenta, a gente recebe para depois passar. E eu comecei a orar ao Senhor, mas não saía da minha mente a palavra, e não saía, não saía. E eu peguei e falei, bom, eu vou seguir nisso daí. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele não é repetitivo, ele é afirmativo. E ele quer, então, afirmar e reafirmar algo a mais nas nossas vidas nesse sentido. Então, eu não vou fugir muito do que foi a ministração do Júlio, porque eu creio que o Senhor tem muito mais a falar conosco a esse respeito. Então, eu quero ler com os irmãos
lá em João, né, o capítulo 5, versículo 4. Os irmãos podem projetar aqui. Eu vou ter mais, acho que uns dois, os três textos só bíblicos. E se puder projetar na versão King. Deus abençoe. Eu vou ler aqui, vai ficar mais fácil para mim. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus ouviu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água já é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado. Só até essa primeira parte. Amém. Irmãos, essa passagem é uma passagem bastante conhecida. E dela já ouvi tantas ministrações a respeito dessa palavra, com tantos direcionamentos diferentes. Mas o que me chamou a atenção no texto, que ele fala, né, que esse paralítico ele estava ali há 38 anos, esperando, ele condicionou a cura dele, e ele ficou 38 anos em espera de que alguém o levasse até o tanque. Ele, naquele momento, eu acredito assim, posso fazer uma conjuntura aqui, de que ele poderia ter procurado outras alternativas. Foram 38 anos ali próximo àquele tanque. Mas ele condicionou a cura dele, ele condicionou o milagre dele a essa situação. De que ele precisava de que alguém o conduzisse até o tanque. E a palavra do Senhor nos fala que as águas eram movidas de tempos em tempos. E um anjo vinha de tempos em tempos. E eu parei para meditar nessa situação e me veio à memória até o tema anterior do culto dos jovens, que falava sobre o véu se rasgou. E, de certa forma, veio uma alegria ao meu coração, porque hoje nós não somos mais condicionados a isso. O véu se rasgou, Jesus pagou o preço. Hoje nós temos livre acesso. Hoje não é mais de tempos em tempos. Você não precisa aguardar que de tempos em tempos o anjo venha mover as águas. As águas, elas são movidas a todo momento, a todo dia. Ela está sendo movida aqui agora. Ela é movida em mim, ela é movida em você. A partir do momento que Jesus pagou o preço, que o véu se rasgou, a partir do momento que você aceitou a Ele como seu único e suficiente Salvador, fez morada em você o Espírito Santo do Senhor. Então, o mover já está em você. Então, eu parei para pensar e agradecer ao Senhor, porque eu falei: Senhor, obrigada. Eu não preciso mais me condicionar a nada, eu não preciso mais esperar, né? Basta somente que eu tenha o entendimento de que o seu mover agora está em mim. E as suas águas estão em mim. E o meu esposo, ele assiste várias vezes, ele já assistiu, foi, voltou naquela série. Eu não sei se é essa a pronúncia, irmão, vocês me perdoem porque eu não falo inglês. Eu preciso ir lá na Vanessa começar a fazer aula. Mas acho que é The Chosen que fala, né? Aquela série. E ele já assistiu várias vezes e ele sempre me chama. Denise, assiste comigo tal episódio. Ele vai falando dos episódios. Mas, irmãos, eu procuro não assistir filmes, séries. Eu sou muito chorona. Eu choro muito. E ainda mais se tratando das coisas do Senhor. Das coisas que é da casa do Senhor. Eu tenho muito temor, isso mexe muito comigo. E eu não gosto de assistir, porque eu choro do começo ao fim. Então, depois, até quase que acaba com o meu dia, porque eu fico com a cara inchada, eu choro demais, depois eu fico, né, na realidade, assim, é meio que uma tortura para mim assistir esse tipo de coisa. E eu sempre falo, não, não, não. Até que ele insistiu tanto, e ele falou, não, assiste comigo esse episódio. E a gente ali em casa, eu falei, tá bom, coloca, de tanto que ele insistiu. Daí ele colocou, e era do paralítico do tanque de Betesda. É claro que ali na série, os autores
incrementaram com diálogos, né, e com situações, para que possa ter conteúdo mesmo a série. Mas nessa situação que estava sendo retratada ali, eu acredito muito que seja provável que possa ter tido aquele diálogo mesmo. Até porque aqui no texto não houve tanto diálogo entre Jesus, pelo menos a palavra não cita, e o paralítico. Mas ali, na cena daquela série, Jesus chega ao paralítico e pergunta se quer ser curado. E o paralítico foi falar ao Senhor, foi lamentar que queria, mas que ele dependia de que alguém o levasse até o tanque, mas sempre que a águas era movida, alguém chegava na frente. E o que me chamou muita atenção foi que Jesus vira para ele e fala: Você sabe que você não precisa mergulhar nessas águas para ser curado. Você precisa somente de mim. E eu louvei o Senhor porque eu acredito que possa mesmo ter ocorrido esse diálogo, porque nós não dependemos mais. Nós não precisamos mais dessa situação. Nós precisamos somente de Jesus. Ele é a fonte de água viva. É nele que tem que estar todo o nosso anseio, toda a nossa busca. É só nele. Eu tenho hora que eu lá em casa, a gente conversando, e eu falo assim, ficou tão simples. E a gente complica tanto, né? Ficou tão simples. Você precisa somente de uma pessoa. Jesus. E ele vai fazer tudo por você. Ele já fez tudo e ainda fará muito mais. Hoje eu não preciso de mais nada disso. Eu não preciso de espera. Eu não preciso de alguém que me mova. Eu não preciso de mais nada disso. O véu se rasgou. Eu só preciso de Jesus. A Ana Luísa estava ministrando aqui tão lindamente no louvor sobre Jesus, que é só dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que mais você precisa? O que mais nós precisamos? De mais nada. Quando aquele hino foi escolhido, um hino do Imersão, eu e a Ana Carolina ficávamos maravilhados toda vez que cantava em casa. Nós ficamos tentando achar até se tinha uma versão mesmo em português e fomos ficando buscando. Por quê? É levar Jesus. É levar Jesus para a sua casa, é levar Jesus para as ruas, é levar Jesus para quem precisa, é levar Jesus para os depressivos, é levar Jesus para os enfermos. É só Jesus. E ali, eu assistindo a série, né, com o Flávio, e eu louvei muito ao Senhor, porque nós, hoje em dia, trazendo para o nosso contexto, a gente é tão condicionado a colocar todo o mover e todo o agir do Espírito Santo, condicionar a tantas coisas, ainda há em nós isso. A gente condiciona no nosso amigo, a gente condiciona na nossa família, a gente condiciona no emprego, a gente condiciona nas finanças. Tudo isso é motivo para nos tirar do foco, do mover e do agir de Deus nas nossas vidas. E, como eu estou não sendo repetitiva, mas a gente não precisa de mais nada disso. Você não precisa esperar que alguém te leve, o seu amigo, ao mover. As águas e o mover do Espírito está em você. É você querer, é você dar lugar. A gente teve uma reunião falando a respeito das oficinas e a Dani estava falando sobre isso, trazendo aos adolescentes essa consciência do ministério, da responsabilidade e deles se lançarem com dedicação, com amor. O mover das águas está aqui, irmãos. É no culto dos jovens, na escola dominical, é no culto de domingo, é na quarta-feira. O mover está em mim, está em você, está na sua casa, na sua família. Você não precisa de mais nada. Às vezes a gente se condiciona tanto, e eu vi o Júlio, ainda ele citou bem essa palavra, e eu tinha escrito assim, eu queria ter, talvez você não sei se você fosse acreditar, mas eu queria ter mandado para ele, falei, poxa vida, por que eu fui ver essa ministração? Porque talvez eu sairia daquilo que o Senhor mesmo estava falando ao meu coração. E nós nos condicionamos aos grandes eventos. Nós nos condicionamos, nós ficamos esperando. Ai, quando vai ser o próximo congresso? Quando vai ser a imersão? Quando vai ser o retiro?
E nós condicionamos o mover do Espírito Santo a esses locais e a essas situações. E você se esquece que o mover está aqui. O mover não está condicionado a esse ambiente, a pessoas. A gente sempre espera quem vai estar cantando, quem vai pregar, quem que ministra hoje, quem vai estar na dança, como se o mover do Espírito dependesse disso. E não depende disso. O mover está em você. A busca é sua, para que isso se mova em você. E irmãos, vou passando as folhas aqui para mim não ver se eu não esqueci nada. Eu trouxe o meu esboço aqui. E eu acho que é isso que o Senhor, quando eu pensei assim, não sei se eu vou ainda seguir nessa linha da ministração, mas veio muito fortemente ao meu coração de que a igreja precisa se conscientizar. Que o Senhor quer realmente, que Ele nos convida a mergulhar nas águas do seu Espírito, nas águas profundas. É viver o sobrenatural de Deus. Esse tempo não é um tempo, o apóstolo que esteve aqui, ele estava falando, se você já parou para pensar que teve uma pandemia, de quantas vidas que se perderam e o Senhor poupou a sua vida. Qual é o propósito nisso? Você já se perguntou a respeito? Porque é um tempo da igreja se levantar fortemente. Não é um tempo mais da gente estar aqui sentado apenas como um local de encontro, de marcar um encontro, como algo a mais, como um compromisso, qualquer que você tenha. Não, é um tempo da igreja se levantar. E da igreja deixar verdadeiramente o mover do Espírito agir. É um tempo de quebrantamento, é um tempo de busca, é um tempo de entrega. O Senhor nos poupou para algo mais. Eu sempre falo, eu falo para os meus filhos, falo para minha filha, não aceite a monidão, não aceite a paralisia na sua vida, busque sempre mais. É em tudo. Busque nos seus estudos, busque na sua vida pessoal, busque no Senhor. Eu sempre incentivo os meus filhos. Mãe, eu acho que eu gostaria de dar louvor. Filha, vamos orar, converse com o pastor, ele vai analisar, mas vai sim. Vai, tudo eu incentivo. Porque ela tem que, eu falo, você tem que buscar, viver esse mover. Nós temos que incentivar os nossos filhos. Aí fora há milhares de movimentos que tentam levar os nossos filhos. Os adolescentes que aqui estão, os jovens, são ofertas a todo momento. Então, como pais, como família, instigue nos seus filhos essa busca, essa entrega. Sente com eles, orientem. Traga na luz da Bíblia e mostre para eles. A partir do momento que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, o mover está em você, ele habita em você. Eu quero ler lá se puder projetar, mas senão eu leio aqui também, João 7,38. João 7,38 diz assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É a palavra do Senhor. Aquele que crê em mim, o que é crer em mim? É crer em Jesus, é crer que Ele é teu único e suficiente Salvador. Aqui ainda o Senhor não havia sido glorificado, Jesus não havia sido glorificado, mas Ele estava falando a respeito do Espírito Santo, do Consolador que Ele nos deixaria. Então, a partir do momento que você creu e que você aceitou, esses rios correm em você. O Espírito Santo do Senhor, Ele se move dentro de nós. E o que é fluir? Fluir é jorrar, é em abundância, é algo em abundância. E eu passei a meditar também, eu aceitei, eu não estou mais condicionado a essas situações, eu não dependo mais do mover de tempos em tempos, eu não dependo de que alguém me leve, o véu se rasgou, Jesus pagou o preço por mim,
eu aceitei, eu criei e habita em mim hoje o Espírito Santo do Senhor. Essas águas estão em mim. E o que elas produzem em mim? O que essas águas que estão em você produz? Essas águas, ela produz em nós coragem. Ela nos fortalece, ela nos sustenta, ela nos gera perseverança, esperança, ela nos gera amor. O mover do Espírito Santo em nós, ele enche o homem de poder, de encorajamento, de unção. Lá em Atos 4:31, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam projetar. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Quando esses rios que estão em nós do Espírito, ele nos encoraja a anunciar o evangelho da salvação. Então, você tem que ter anseio, sede pelas almas. Essas águas que correm em nós, elas nos dão o encorajamento, ela nos enche para anunciar a salvação, a palavra de salvação. Em Isaías 11:2, fala assim: o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, é o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Essas águas geram em nós o amor, o temor do Senhor, o entendimento, a sabedoria. Você viu que maravilhoso que é quando a gente tem esse entendimento do que é o mover do Espírito Santo em nós? Você não tem que se sentir fraco. Você não tem que se sentir incapaz. Você não tem que se sentir triste. Você não tem que sentir desamor. Você não tem que sentir fraqueza. Porque aonde o Espírito Santo do Senhor habita, a força, a coragem, a esperança, a perseverança. E quando esse mover do Espírito em nós, ele traz cura, traz perdão. Águas me lembrou muito sobre purificação, sobre limpar. Então ela em nós gera cura, consolo, gera perdão. Quando esses rios fluem em mim, eu não posso deixar de não perdoar. Porque habita em mim o perdão, através do Espírito Santo do Senhor. E esse mover do Espírito Santo em nós nos faz transpor barreiras, nos encoraja. Lá em Isaías 43:2 fala que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama não arderá em ti. Não te queimarás. Desculpa, irmãos. Nem chama arderá em ti. Esse mover do Espírito, ele nos encoraja, ele nos dá força. E não faz você temer a nada. A Ana Luísa estava falando que não importa o que você passou essa semana. Às vezes você passou tantas lutas, tantas dificuldades. Mas você venceu, você está aqui. E o que te fez vencer e chegar até aqui? Não é você, não é as nossas forças. Mas é sim o Espírito Santo de Deus que está em nós. Porque quantos não conseguem chegar? Quantos são vencidos pelo caminho, pelas lutas, pelo cansaço, pela frieza, pela fraqueza? É porque deixaram de entender o que é o habitar e o mover do Espírito Santo. O que é o fluir das águas. Mas você chegou até aqui, louve ao Senhor, adore a Ele. Porque você tem tido forças, você tem
tido entendimento do que é esse mover das águas. Novamente, eu quero deixar para os irmãos isso. Que nós tenhamos essa consciência de que o mover está em todo lugar, em todo momento. E que a partir do momento que você deixar essas águas que já te curaram, limpou, essas águas que te fortalecem, que te encorajam, lá como eu li anteriormente, ela tem que começar a fluir. E fluir é jorrar. E quando essas águas fluem e jorram, como eu falei, o que elas geraram dentro de mim? É isso que vai ser transbordado ao outro. Quando essas águas fluir, elas vão fluir o perdão, elas vão fluir o amor, elas vão fluir a palavra de salvação, a palavra de esperança, a palavra de fé, uma palavra de perseverança. Então, quando você é inundado e você flui, você deixa transbordar, é isso que tem que sair de você. Se por algum momento você parar e ver que está fugindo disso, dê um passinho atrás, volte aos pés do Senhor e fala: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E peça novamente para que o Senhor volte a mover, para que você possa fluir para outras vidas, para que você possa gerar que essas águas possam passar aonde as sementes foram jogadas e possam brotar e germinar frutos para o Senhor. Então, quando eu vi a ministração do Júlio, vi o direcionamento que o Renan tinha colocado, muito firmemente martelou o meu coração esses dias, de que o Senhor quer afirmar e quer trazer para nós, talvez que insistentemente, mas para que nós tenhamos o entendimento e o comprometimento de que é tempo de você mergulhar nas águas profundas, de viver as maravilhas, o sobrenatural do Senhor. É tempo agora de você deixar fluir essas águas. Há vidas perdidas aí fora. Adolescentes lá na sua escola, vocês sabem disso porque eu tenho uma filha adolescente. Vidas que estão perdidas. Eu vejo da classe da minha filha que são crianças de 12 anos, 11 e 12 anos, que precisam dela lá, precisam do fluir da vida dela. E eu falo: filha, você tem que fazer a diferença. Você tem que deixar fluir de você. Você não pode deixar que as águas deles te inundam, mas que a sua inundem a eles. Então, que vocês possam ter a consciência, talvez em tão pouca idade, mas que o Senhor realmente plante isso na vida de vocês, para que vocês façam a diferença. O Senhor quer rios de vocês jorrando lá na sua escola, jorrando na sua família, jorrando no meio dos seus parentes. É isso que o Senhor requer de nós nesse tempo. É um tempo de comprometimento. É um tempo de fazer a diferença. Não é mais de tempos em tempos, não é mais de alguém te levar, não é de você ser movido, não é mais isso. É você se mover. É você gerar esse movimento. É você deixar as águas fluir. E essas águas alcançar outras vidas. Amém? Essa palavra que o Senhor tinha ministrado ao meu coração, e eu quero convidar a igreja para que se coloquem de pé. Pedi a permissão dos líderes, da Clélia, Renan, dos nossos pastores que aqui não estão, mas que a igreja se coloque em pé. E eu mandei um louvor, eu gostaria que colocasse esse louvor, e que você possa meditar, e que você possa realmente buscar no Senhor. Fala: Senhor, que esse mover em mim, essas águas, se não geraram, busque do Senhor que elas gere cura, gere perdão, gere amor, e que elas possam fluir do seu interior. E que nós possamos verdadeiramente levar e anunciar com coragem o Evangelho de Cristo. Amém?
Aleluia. Eles estão colocando ali, eu estava vendo aqui de uma parte do que eu tinha escrito. Há um corinho que eu cantava muito quando era criança, não sei se os irmãos daqui conhecem, mas ele falava assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Então, quando esse Espírito gera algo em nós, eu luto, eu oro, eu venço. A gente cantava muito esse louvor quando eu era criança. Então, que esse gerar em você do Espírito possa te encorajar e gerar em você isso daí. Você é capaz de lutar, de vencer, de transpor barreiras. Em nome de Jesus. Aleluia.